Hello students, olá alunos, my name is Camila, meu nome é Camila, e na aula de hoje nós vamos falar sobre countries and nationalities, países e nacionalidades. Na aula de hoje nós vamos aprender como se falam os nomes e as nacionalidades dos países, além de falar um pouco sobre cidadania e nacionalidade. Começando falando sobre nacionalidade e cidadania, o termo cidadania, empregado muitas vezes como sinônimo ou como se fosse a mesma coisa que nacionalidade, não deve ser confundido, tendo em vista que a nacionalidade é mais amplo e complexo que o conceito de cidadania. Por ser mais abrangente, a nacionalidade engloba a cidadania. Ou seja, se você é nacionalizado em um país, não necessariamente você vai ser um cidadão, porque o cidadão ele requer mais direitos e deveres, como por exemplo, o voto. Ok? Se você é cidadão de um país, você vai ter direito ao voto. Porém, se você for apenas nacionalizado, não quer dizer necessariamente que você vai ter esse direito, ok? Ainda sobre nacionalidade e cidadania, nationality and citizenship, o indivíduo de nacionalidade brasileira precisa atender a requisitos para exercer os direitos políticos, cidadania plena. Portanto, a nacionalidade torna-se mais extensa do que a cidadania. Verificou-se que, no caso de portugueses, em razão de tratados existentes, as disposições não são as mesmas no que diz respeito à nacionalidade e cidadania. E aí vocês viram o exemplo do Brasil e Portugal como países, né? Por mais que o Portugal tenha colonizado o Brasil, não necessariamente os direitos e deveres vão ser iguais para as pessoas desses dois países, ok? Portanto, conclui-se que nacionalidade e cidadania são conceitos interligados, mas que devem ser utilizados de forma correta, respeitando seus significados e conceitos distintos. Ressalta-se também que é a relação entre o indivíduo e o Estado que o tornará nacional e cidadão. Agora que nós já falamos um pouco sobre a nacionalidade e cidadania, vocês vão ver agora como se falam, como se pronunciam os nomes dos países e nacionalidades, ok? Acompanhem aí comigo nos slides. Countries and Nationalities Vocabulary. Vamos ao vocabulário. Nós temos Turkey, que significa Turquia, e quem nasceu na Turquia é turco, ok? Turkish. Na França, quem nasceu na França, France, é francês, ou seja, French. Brasil, Brazil. Brasileiro, Brazilian. The USA, os Estados Unidos, quem nasceu lá é americano, ou seja, American. Portugal, Portugal. Português, Portuguese. Na Espanha, Spain, é Spanish, espanhol. The Netherlands, Holanda. Dutch, ok? Dutch, holandês. Greece é a Grécia, e quem nasceu na Grécia é Greek, grego. Egypt, Egito, e quem nasceu no Egito é Egyptian, ou egípcio. Azerbaijão, ou Azerbaijan, vai ser Azerbaijani, ou azerbaijano. Germany, Alemanha, quem nasceu lá vai ser German, ou alemão.
Italy ou Italy, se vocês preferirem falar assim. Quem nasceu lá vai ser Italian ou italiano. Austrália. Quem nasceu lá vai ser Australian, australiano. Japan é o Japão. E quem nasceu no Japão é japonês, portanto, Japanese. Great Britain, quem nasceu na Grã-Bretanha, vai ser britânico, ou seja, British. China, China. Quem nasceu na China é Chinese, chinês. Russia, ou a Rússia, vai ser russo, ou Russian. E Canada, quem nasceu no Canadá, vai ser Canadian, canadense. Agora que nós vimos as nacionalidades e também falamos sobre a cidadania, ok? E os conceitos, né, de nacionalidade, de cidadania, como difere cada um deles, vocês vão aí em casa pegar o livro de vocês, a Prova Enem do segundo ano do ensino médio e vão abrir na página onde possuem as questões de língua inglesa e vão acompanhar comigo aí a leitura do texto para a questão número 12, ok? Primeiramente, como eu falei para vocês já nas aulas anteriores, podem pegar o lápis, circular as palavras que são parecidas com a língua portuguesa para facilitar a leitura de vocês, ok? E isso não somente nesse texto. Daqui para frente, em todas as aulas, vocês vão estar exercendo esse tipo de leitura, ok? Para enriquecer o vocabulário de vocês e facilitar a compreensão do texto. Agora nós vamos começar a leitura, ok? Acompanhem aí comigo. Ethnic classification in China, a chance for plurality or racism? O texto, ele é um pouco extenso, então eu acabei dividindo aí em partes, então vocês aí de casa vão acompanhando a leitura com o livro também, ok? A primeira parte ficou nesse primeiro slide, a segunda vocês acompanham em seguida. In China, citizens are required to always carry their national identity cards, which identify their ethnicity. This and other regulations of the Chinese bureaucracy are encouraging citizens to classify themselves and are raising some controversy over racism. The expert in international affairs, Yang Shutong, professor at Tsinghua University, said that it is a negative system since it strengthens ethnic segregation. He also brought up the necessity to develop a common national identity, which China has not done very well so far. Chinese authorities stress that China embraces 56 different ethnic groups. However, more than 91% of the country's inhabitants are identified as members of the dominant Chinese ethnicity, the Han. This tends to be a reason for the 1.2 billion members of that group to develop an us versus them mindset, reinforces the prejudice against other ethnic groups. As for prejudice of Chinese people against foreigners, an element that may strengthen its language itself. One of the words the Chinese use to refer to their country is Zhonggu, or Middle Kingdom. Many emperors have used this word to spread the idea of China as the center of the universe, which has helped establish a superiority mindset. Acabamos de fazer a leitura do texto e vocês observaram aí que na aula de hoje fala sobre a questão da nacionalidade e também da identidade, da etnia, enfim, exatamente o que nós falamos hoje em relação ao texto, ok? Está completamente interligado, principalmente porque essa questão de hoje ela fala principalmente sobre a China, ok? Chinese, os chineses, e aí nós falamos também toda essa questão aí sobre a nacionalidade, etnia,
ok? Então, vamos agora às alternativas da nossa questão. Apesar de serem utilizados com o mesmo objetivo em grande parte dos países, os documentos de identidade podem apresentar diferentes informações. Com base no texto, podemos afirmar que o documento de identidade nacional chinês, letra A, obriga os cidadãos a declararem a sua etnia, o que pode contribuir para o aumento do preconceito na China. Letra B, é parte da burocracia chinesa e do controle do governo sobre as atividades comerciais que acontecem entre cidadãos e estrangeiros. Letra C, contém informações sobre a província de origem dos chineses e facilita sua movimentação pelo país. Letra D, possibilita um maior trânsito entre províncias e permite aos chineses e estrangeiros terem uma melhor relação comercial. E letra E, constitui uma forma de luta pela democracia em um país ainda muito encerrado em suas próprias fronteiras. Então, agora vamos analisar cada uma dessas alternativas para ver qual se encaixa exatamente na questão em que estamos nos referindo. Lembrando que vocês devem ter em mente a questão da identidade dos chineses, ok? Nós temos várias informações aí no texto e nós vamos agora ver qual delas se encaixa na questão. Letra A, obriga os cidadãos a declararem sua etnia, o que pode contribuir para o aumento do preconceito na China. Seria essa a nossa resposta? Se vocês observarem bem a questão, existem sim os elementos dessa alternativa no texto, ok? Principalmente porque fala sobre o tipo de etnia e que está relacionado na identidade desses chineses, ok? Tanto que ele fala de algumas palavras que se referem a cada uma dessas etnias. Então, você vê que a letra A, sim, está de acordo com a questão. Vamos à letra B. É parte da burocracia chinesa e do controle do governo sobre as atividades comerciais que acontecem entre cidadãos e estrangeiros. Você vê que a letra B, ela não faz parte da resposta, ok? Porque não está falando sobre a questão de comércio, algo fora do país, ok? O texto, ele se trata de uma relação interna em relação aos chineses e à China. Na letra C, nós temos: contém informações sobre a província de origem dos chineses e facilita sua movimentação pelo país. Também não está de acordo, porque apesar de haver sim o trânsito das pessoas nesse país, porém não está falando somente sobre isso, ok? A questão da identidade ela é algo maior do que somente o ir e vir dentro de um país, ok? Na letra D nós temos: possibilita um maior trânsito entre províncias e permite aos chineses e estrangeiros terem uma melhor relação comercial. Também não é essa a nossa questão, até porque está falando sobre a questão identitária, étnica de um país, né, que é a China, e não necessariamente falando sobre o comércio, algo relacionado ao exterior, ok? E na letra E nós temos: constitui uma forma de luta pela democracia em um país ainda muito encerrado em suas próprias fronteiras. Não seria a nossa resposta, porque na letra E, como está dizendo aqui, está falando sobre a luta pela democracia. Porém, vocês veem que na identidade dos chineses, ele possui essa diferença étnica, então não é algo democrático, ok? Do ponto de vista de quem não mora no país. Então, por conta dessa segregação, dessa divisão de pessoas de acordo com a sua etnia, você vê que não existe uma luta pela democracia ou algo igualitário entre eles, ok? A etnia, de acordo com o texto, ela continua sendo algo que divide a população. Portanto, a letra E também não vai ser a nossa resposta. Então, sobrou somente a letra A,
como eu falei para vocês no início da questão, que ela está sim de acordo com o texto, porque ela obriga os cidadãos a declararem a sua etnia, o que pode contribuir para o aumento do preconceito na China. Como eu falei para vocês também, durante a leitura do texto, vocês perceberam que existem esses nomes que diferenciam a etnia de cada um deles, então isso acaba diferenciando as pessoas, né, dentro de um país. Esse é o nosso referencial bibliográfico. Se vocês quiserem pesquisar algum tipo de informação relacionada à aula de hoje, vocês podem estar pesquisando também, ok? Para mais informações, acessem a plataforma Eduque. A nossa aula de hoje está sendo finalizada, ok? Bye bye, see you next class. Tchau, tchau e até a próxima aula.